Olá a todos que acompanham aqui o canal. Bem, hoje eu queria falar sobre a polêmica envolvendo o Ciro Gomes, né? Bem, o fato do Ciro Gomes ser um cara explosivo e tudo mais já é algo que não é novidade para absolutamente ninguém, né? É um consenso geral, vamos dizer assim, porque já é algo bem comum, a gente já viu isso várias vezes. Mas a grande questão que está em jogo é o que é que ele quer dizer com essa atitude dele? O que essa atitude dele tem de significado real, né? Eu acho que é isso que a gente tem que tentar discutir aqui. O Ciro Gomes ele se apresenta como uma nova opção aí para o campo progressista. É até difícil dizer se para a esquerda, porque ele próprio não se coloca como esquerda, né? Então, assim, ele fica naquela coisa, não dá pra gente saber se ele é ou não é esquerda, se ele quer ou não ser chamado de esquerda, ele acha que não é talvez estratégico, né? Porque a palavra esquerda tá, não sei, talvez para ele não esteja tão assim, né? E outra coisa também que ele se coloca mais como social-democrata. E assim, de modo geral, a social-democracia ela pode ser colocada no campo da centro-esquerda, né? Então talvez a palavra esquerda acaba sendo um pouco mais radical, vamos dizer assim, do que a posição da social-democracia, né? Mas, bom, vamos lá. Isso é algo que tem a ver com a questão, mas tem outras coisas mais importantes. Bem, as declarações de Ciro, as últimas declarações, né? Algumas declarações de Ciro meio que tentam comparar, equiparar eleitores do PT, né, aos eleitores do Bolsonaro. Apesar dele dizer assim, eleitores, não sei o que mais, né? Talvez mais radicais, vamos dizer assim, não todos os petistas, mas em geral, pelo menos os canais que eu vejo em relação ao que defendem o Ciro e tal, são ciristas, geralmente eles atacam os petistas, não discriminam, não. Ou seja, discriminam no sentido que eu estou falando aqui de não separam assim, se os petistas mais radicais, eles sempre falam petista mesmo. Então, assim, eu acho que o Ciro também ele quer dizer os petistas de modo geral. Mas dentro da estratégia do Ciro nas eleições em si, o Ciro apresentou uma tese de defesa de Lula. Não creio eu que uma defesa política, mas uma defesa, na verdade, jurídica, né? Pois ele também é da área jurídica e tudo mais. E ele sabe que a prisão de Lula é uma prisão política, né? E ele sempre disse isso. Vários momentos. É muito fácil você encontrar aí isso. Mas depois ele foi adotando algumas outras posições, né? E no segundo turno ele resolveu não apoiar nenhum dos dois lados, né? O que para muita gente foi bem estranho. Muita gente até criticou ele, né? Critica ele, eu também critico muito por conta disso. E acho que foi uma postura errada, porque isso a gente está falando sobre a perspectiva, vamos colocar assim, ideológica, né? O campo ideológico. Pois se o PT está bem próximo ideologicamente e o Bolsonaro está completamente distante, né, daquilo que o Ciro se apresentou na eleição, era de se esperar que a coisa mais lógica que ele fizesse fosse apoiar no segundo turno o candidato do PT, né? Bom, então assim, por isso gerou uma decepção muito grande por parte de muitas pessoas, né? Não é à toa que eu acho que as pessoas lá, algumas se exaltaram em relação a ele. Então, assim, o Ciro, então, assim, como eu disse, né, juridicamente, né, e tal, ele se colocou sempre contra a prisão de Lula, né? Então, assim, quando ele usa essa frase, né, que o Lula tá preso, babaca, qual o sentido disso, né? Isso é que fica a dúvida. Porque, assim, se com essa frase ele quer,
eu vou tentar dar aqui pelo menos duas interpretações. A primeira seria que eu não sou corrupto porque eu tô solto e o Lula tá preso, né? Ou então, tipo assim, eu, o Lula não é corrupto, mas também mas ele tá preso, quer dizer, ele se deu mal, né? Eu que tô aqui, né? Então, assim, como se fosse um certo deboche dos petistas, um deboche. Isso eu acho que é a interpretação que eu acho que a maioria das pessoas tem, né, em relação a essa frase, um deboche mesmo. Tanto é que os bolsonaristas usam muito. Então, fica bem claro que a conotação que se dá principal é de um deboche. Outra interpretação, que é uma interpretação mais complicada de se dar, né, mas que pode ter alguma lógica, é o seguinte: eu acho que o que ele quer dizer, às vezes, é tipo assim: olha, vocês não têm opção. A opção que vocês têm é me apoiar, porque o Lula está preso e hoje eu sou a liderança. Quer dizer, ele quer, vamos dizer assim, substituir o Lula. Ele seria uma liderança para a esquerda, uma liderança pragmática, né? Vocês não gostam de mim, mas hoje as opções que você tem é o Bolsonaro e eu coloco como opção. Bom, se é isso, como eu disse, é estranho, porque não é atacando o PT, não é atacando o Lula que ele vai conseguir o apoio da esquerda, o apoio dessas pessoas que são do PT, ou que gostam do PT, né, ou que tem esse posicionamento mais à esquerda. O que ele faz é agradar uma galera que é mais da direita, né? Porque quando ele ataca o PT, com certeza ele dá uma certa margem à interpretação de que ele apoia o governo Bolsonaro. Ou pelo menos que ele não é uma oposição tão à esquerda assim. É uma oposição mais moderada, né? Então, assim, isso vai afastando a esquerda do Ciro, assim como vai afastando o Ciro da esquerda, né? Se ele já era afastado, ele se torna mais ainda afastado. Então, assim, se isso estrategicamente é bom para ele, eu não sei, né? Se ele realmente, se ele quiser os votos dos bolsonaristas, pode ser. Mas aí com certeza ele vai perder o voto de todo esse campo do PT, né? De todo esse campo da esquerda. Então eu não sei se estrategicamente para ele pode ser positivo ou não, né? Eu acho que não. Eu acho honestamente que não. Mas o que acontece? Outra, outro ponto que a gente pode falar aqui sobre o Ciro, né? O que ele pode estar querendo com tudo isso, né? Bom, o Ciro ele joga ele trata a política como um jogo, né? Ele não tem uma ideologia. Se você for analisar o histórico político dele, ele não tem uma ideologia fixa. Ele não é um cara que ele é um cara completamente pragmático para ser sendo assim bom com ele, para ser assim, para tentar falar, fazer uma tratar de uma forma menos grosseira. Ele seria o extremo do pragmatismo, né? E o pragmatismo ele é contrário a essa ideia de ideologia, né? Porque quando o cara é completamente pragmático, o que ele está querendo é o poder, né? É ocupar um espaço lá, independente de quem for o governo, do que for o governo. E essa prática a gente vê em relação ao PMDB, né? O PMDB sempre foi assim, né? Então, o que o Ciro está fazendo é isso. E ele está se tornando aquilo que é ideologicamente o PSDB, né? Tanto é que o Ciro vem do PSDB, né? Então ele tem um discurso que é um discurso nacionalista, que é um discurso, né, contra a entrega do patrimônio nacional, né, que a gente chama assim, as privatizações e tal, mas a gente tem que ver quais serão as práticas dele, né?